representante. Queria começar por agradecer o convite que foi feito pelos porteiros efetivos, pelo SES, pelas oficinas quase da Segurança Social. Eu não sei se vale a pena falar com o microfone. Vale? Ok. Muito bem. Então, o tema que eu venho aqui abordar é a desproteção dos mais fracos numa época de desemprego elevado. Vai haver aqui alguma sobreposição com a temática já abordada pela Mariana. Eu, basicamente, no primeiro momento, vou apresentar alguns dados acerca do desemprego protegido em Portugal nos últimos anos. Depois, irei também apresentar alguma informação acerca da diminuição dos beneficiários do rendimento social de inserção durante o mesmo período, descobrindo um pouco o que é que os impactos dessas duas tendências em alguns indicadores de bem-estar social, e depois, no final, gostaria também de colocar aqui algumas questões para debate. Tudo em 15 minutos, ou menos. Então, neste primeiro gráfico aqui apresento dados para a evolução do desemprego trimestral entre o primeiro trimestre de 2007 e o final de 2013. Isto, basicamente, utilizo duas fontes: o desemprego, digamos, estimado pelo INE e o desemprego registrado pelo IFP. Como é possível ver nesta figura, e já tinha sido também salientado pela Mariana, quer dizer, dá para perceber logo aqui que existe um aumento brutal do desemprego em Portugal durante este período, com especial incidência a partir de 2010, 2011. Tenho aqui uns apontamentos. Se tivermos em linha de conta o desemprego estimado, portanto o desemprego amostral, apurado pelo INE, constatamos que o número de desempregados aumentou 76%, isto é, 357 mil pessoas neste período, que é uma coisa, monstruosa. Se nos basearmos nos dados do IFP, esses valores diminuem um pouco, mas ainda assim não deixam de ser também bastante volumosos. Seguidamente, apresentou informação relativa aos desempregados que não recebem qualquer tipo de subsídio de desemprego. E também aqui é possível constatar que no início do período o número de desempregados que não oferia qualquer tipo de subsídio de desemprego era inferior a 200 mil, penso que era 175 mil, se não me engano, e no final do intervalo em causa, esse valor já é superior a 400 mil pessoas, isto é, 55% dos desempregados não têm direito a este subsídio. Isto pensa nos dados do INE, se estimar através dos dados do IFP é um pouco menos, tal como seria de esperar. Lá está, aqui são dados não apenas, são dados não referentes ao N, ao número, mas à percentagem. E aqui também conseguimos perceber, lá está, esta proporção negativa que se tem vindo a acentuar ao longo deste período, com especial incidência para 2010, mas, enfim, com maior expressão no denominado período de ajustamento. Eu aqui procurei fazer uma relação, não é bem fazer uma relação, mas pelo menos integrar no mesmo gráfico aquilo que são duas tendências de desproteção social multiplicadas em Portugal. Uma, lá está, é a proporção de desempregados que não têm acesso ao subsídio de desemprego, sobre o qual já falei, e o outro são os beneficiários de RSI.
E, de facto, constatamos que, durante este período, principalmente a partir de 2010, 2011, verificou-se que houve uma diminuição muito acentuada dos beneficiários de rendimento social e inserção. Ou seja, num período de aumento exponencial do desemprego e aumento da população desempregada que não tem acesso a essa prestação, ou a esse tipo de prestações, os beneficiários de RSI diminuem também. O gráfico seguinte mostra algo semelhante, mas portanto, numa das colunas o que surge é novamente a porcentagem de desempregados sem subsídio de desemprego. Quer dizer, eu com estes gráficos aqui, obviamente não seria de esperar que, à medida que o número de desempregados sem subsídio de desemprego aumentava, aumentaria também necessariamente os beneficiários de rendimento social de inserção. Como é óbvio, existiriam muitas famílias que estariam, digamos assim, no meio dos dois níveis de rendimento. Mas, apesar de tudo, o que eu penso que estes dados nos permitem, enfim, pelo menos criar hipóteses, digamos assim, já podemos eventualmente discutir isto mais à frente, é que as reformas que foram feitas no rendimento social de inserção em 2010 e 2012, que essencialmente dificultaram a elegibilidade das pessoas que tinham acesso a essa prestação, fez com que uma parte significativa das pessoas que perderam o subsídio de desemprego não conseguissem ou não pudessem ser abrangidas por, digamos, essa prestação social de último recurso, que é o rendimento social de inserção. Isto é uma hipótese de trabalho, podemos depois discutir isto. E, de facto, estas dinâmicas mais gerais, estas tendências que tentei aqui descrever brevemente, não sei se foi, mas pelo menos tentei descrever, é como diz pobreza também. Estas tendências não foram inócuas, isto, quer dizer, não são, enfim, tendências estatísticas que não têm depois impactos em indicadores de bem-estar social e de distribuição do rendimento. De facto, constata-se, estes dados aqui permitem ver que entre 2007 e 2012 houve um aumento muito significativo da população desempregada que estava em risco de pobreza. Veja-se que são quase 6 pontos percentuais, o que nestes indicadores são de facto valores muito expressivos. Enquanto se pensarmos na população total, esse valor não conheceu oscilações ou melhor, neste caso nem sequer conheceu oscilação nenhuma. E portanto dá para perceber bem que o desemprego tem sido claramente um dos canais pelos quais a população portuguesa está, enfim, a encaminhar-se para aquele patamar da distribuição do rendimento que se situa abaixo do limiar da pobreza. Estes dados, os dados mais recentes, dizem respeito a 2012, mas eu era capaz de apostar que os dados de 2013 ainda vão ser mais desanimadores, digamos assim. E esta tendência verifica-se também em relação ao indicador de privação material severa. Aqui já existem dados para 2013, veja-se que também existiu um acentuar bastante expressivo deste indicador negativo. Queria aqui também, enfim, pensar com vocês, isto aqui, no fundo, é um indicador de intensidade de pobreza, assim, portanto, por miúdos, o que nos diz é o quão mal estão os pobres num determinado país. E os últimos dados para os quais existe informação disponível, ou seja, dados de 2012, demonstram-nos que Portugal é um dos países onde a intensidade da pobreza é mais elevada, 27,3%. Este dado aqui, se pensarmos
este dado aqui aumentou 3,3 pontos percentuais em relação a 2011 e bastante em relação aos anos anteriores. Eu penso que em 2009, por exemplo, Portugal, para este indicador, penso que estava até abaixo da média europeia. Enfim, eu penso que, ou pelo menos levante esta hipótese para discutirmos, enfim, para aprofundarmos em investigações mais pormenorizadas, que este aumento da intensidade da pobreza poderá estar associada à diminuição dos beneficiários de IRSI, mais concretamente à diminuição dos valores de elegibilidade de pessoas passíveis de serem beneficiárias de RSI. Sim, isso é assim também. Porque, de facto, este é um indicador que foi publicado no relatório recente a que a Mariana já tinha feito referência, este Economic Survey, da OCDE, e aqui eles apresentaram um indicador, penso que é bastante significativo para percebermos qual é que é a situação, digamos, económica das pessoas que recebem este tipo de prestações sociais em Portugal, o RSI. Eles aqui fazem uma estimativa para um adulto que recebe esta prestação em Portugal, e no fundo o que eles dizem é que em Portugal o rendimento social de inserção que essa pessoa poderia receber representaria um pouco menos de 40% daquilo que é o salário mínimo nacional. E este é um dos valores mais baixos dos países que são aqui contemplados, que foram contemplados neste estudo, essencialmente países da OCDE. Depois tenho aqui alguns exemplos que ajudam a desmistificar um pouco aquilo que são os valores, ou o nível de rendimento, o nível de prestação que beneficiam ou que beneficiam os titulares de RSI. Por exemplo, o valor médio de RSI individual é inferior a 90 euros e o valor médio para o agregado doméstico, que eu chamei de RSI familiar, é de cerca de 210 euros. Aqui trouxe, faltam-me só este slide e outro. Isto aqui é uma conclusão que num estudo que também foi publicado há uns meses atrás, também da OCDE, o Society at a Glance. E uma das conclusões que eles retiravam para este período de ajustamento é que enquanto o desemprego em Portugal aumentou 2 vezes mais do que em termos médios nos restantes países da União Europeia, da OCDE, os recursos adicionais alocados às despesas sociais representaram apenas 1/3 da média registrada nos países desta organização. E, de facto, eu penso que esta conclusão mais geral ajuda-nos a perceber um pouco aquilo, ajuda-nos a perceber, ou pelo menos a enquadrar um pouco melhor aquilo que são os dados que anteriormente estivemos a falar. Como em jeito de conclusão e também para estimular o debate, eu penso que é interessante, e tendo em conta a proposta de orçamento do Estado para 2015, pensarmos alguns números, como por exemplo esta meta que o Governo se propõe de fazer poupanças de 100 milhões de euros em prestações sociais não contributivas. De facto, quando pensamos, por exemplo, nos valores totais que são gastos em RSI em Portugal anualmente, ou mesmo no subsídio social de desemprego, percebemos que, enfim, que estes valores aqui, 100 milhões de euros, é um valor, eu diria que é bastante arrojado, quer dizer. Aqui, enfim, em jeito de conversa, eu quase diria que não sei se esta é realmente uma meta que o Governo se propõe a atingir, ou se é unicamente uma forma de se estar novamente a estigmatizar os pobres. E há pouco tempo nos lembramos de uma meta que
foi sugerida, a que o próprio Governo se propôs, desculpem, não é uma meta, uma medida, que o Governo propôs, que era de retirar o rendimento social de inserção a todos os beneficiários que tivessem 25 mil euros no banco, enfim, não sei se também metia cabos. Enfim, há aqui pessoas mais avisadas do que eu, talvez saibam qual é que foi o resultado efetivo desta medida, mas eu acho que o único resultado desta medida foi contribuir para denegrir a imagem deste tipo de, enfim, para denegrir a imagem destes beneficiários, quer dizer. Eu aqui coloquei a doutrina dos pobres profissionais, porque vai um pouco de encontro àquilo que foi dito há pouco tempo por Isabel Joné, de que existia quase uma matilha em Portugal de pessoas que recebiam prestações sociais, que viviam disso porque queriam e não por necessidade. E eu penso que esta coisa dos 100 milhões de euros para pessoas que conseguiam compatibilizar vários tipos de prestações e assim conseguiam viver, enfim, é um dado que deixo para debate e se calhar já vou alongado. Enfim, queria aqui só dizer também que esta lógica de estigmatização dos pobres, eu penso que prolonga também aquilo que tem sido, em boa parte, a política deste governo de criar oposições entre categorias da população. Todos nós sabemos as oposições que estamos a falar, os velhos e os novos, os empregados e os desempregados, o setor público e o setor privado. Agora, pelos vistos, vai-se reforçar esta ideia da antinomia pobres, classe média e ricos, todos contra os pobres. Para concluir, uma política pouco recomendável, porque, tal como a Mariana referiu, uma das questões essenciais deste relatório, uma das propostas que é feita neste último relatório da OCDE, diz que um país que tem 40% de pobres em risco de pobreza e um quarto de crianças em risco de pobreza não se pode dar ao luxo de reduzir as prestações sociais. Ok, é só isto.